Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a nossa videoaula, práticas corporais, capoeira. Por favor, pegue a apostila de vocês, para quem não pegou, e vamos para a nossa aula. Práticas corporais, o tema aí já está dizendo, práticas corporais e história. Vocês estão vendo aí na imagem, é um jogo de capoeira, então nós vamos falar de capoeira nesta aula e na próxima aula também, tá bom? Vamos lá, corporais e capoeira. O objetivo da prática corporais, pessoal, é vocês compreender a origem, a cultura corporal e as transformações no esporte. Tanto faz na capoeira, no futebol, no atletismo, nas lutas de judô, karatê, tudo isso você tem que compreender a origem da cultura corporal para que você tenha uma transformação competitiva no esporte. O nosso objetivo não é competição, o nosso objetivo é fazer atividade física na escola. Então, nessa origem, nessa cultura corporal, nós precisamos ser cooperativo, cooperar para que todos os integrantes da sala possam vivenciar a prática da capoeira, que vai ser o esporte que a gente vai trabalhar neste bimestre. Analisar também as transformações, né, na organização e nas práticas do esporte, realizados de modo profissional, só que adaptado na escola. Vocês não vão ser capoeirista. Se vocês quiserem ser capoeirista, eu indico depois para vocês uma academia com profissionais exclusivamente preparado para essa modalidade, tá? Mas aqui na escola nós vamos vivenciar a luta, a arte luta adaptado à escola, beleza? Então, pessoal, reconhecer a capoeira como uma prática corporal, porque os capoeiristas no início lá, que a gente vai comentar mais à frente aí nos outros slides, eles usam a música, né? Depois eu vou explicar o porquê que eles usavam a música. Agir de forma cooperativa, comentei com vocês anteriormente. Ser solidário, porque vai ter criança que sabe fazer, vai ter criança que não sabe fazer, vai ter criança que tem vergonha de fazer e por esse motivo não vai querer fazer, mas na escola nós temos que fazer. E de forma cooperativa, o que sabe mais, o que tem facilidade, nos ajudar para que nós possamos conseguir, num conjunto de pessoas, fazer com que todos vivenciem a nossa arte que vamos falar nesse bimestre, que é da capoeira. Vivenciar as oposições nas lutas, né, com responsabilidade. O que é responsabilidade? Lutas já está dizendo, a gente vai ter que lutar. E luta tem contato. O que é responsabilidade? É a gente ter o cuidado de não acertar o amigo. Se acertar porventura acontecer, tem que ter a solidariedade de falar, ó, desculpa aí, acertou, e a gente tentar vivenciar de forma que a gente possa ser prazerosa essa nossa prática corporal na escola, tá certo? E o nosso trabalho é que vocês todos participam. Depois, por último, aí tem o identificar e problematizar o preconceito. O preconceito, pessoal, está em todos os lugares, em todos os sentidos da vida do ser humano. Dependendo da cor, financeiro, o local que vive, aonde mora, tudo isso tem preconceito. Mas a gente faz de conta que não tem, né? Então tem os bullying da vida, né? Bullying de café. Então o bullying já nada mais por exemplo, vou dar só uma dica para vocês da capoeira. Antigamente você entrava numa aula, na escola de capoeira, o mestre ou o professor, ele já olhava você pela sua fisionomia, pelo seu tipo de andar, ele colocava um apelido em você. Hoje nós não podemos mais colocar apelido. Por quê? Os tempos mudaram, então hoje é proibido você colocar apelido. Tem pessoas que gostam, adoram. Por exemplo, eu adoro que os alunos me chamam de tio Nilton.
Tem profissional que não gosta que chame de tio. Inclusive, eu já presenciei profissional falando que não é parente, que não faz parte da família, então para que o aluno está chamando ele de tio? Eu adoro que me chame de tio. Se não quiser me chamar, não tem problema nenhum também. Mas eu preferia que vocês me chamavam de tio Nilton. Na rua, qualquer lugar, não é só na escola não. Ô tio Nilton, boa tarde, tudo bem? Isso é importante para o nosso crescimento, tá? Vamos seguindo aí. Vamos lá agora. A história da capoeira é uma luta muito ligada ao Brasil lá na época de 1800 e pouco. Eu não sei a data corretamente, tá? 1824 mais ou menos. Antes disso só tinha escravidão. E o que acontecia? Os coronéis, os capitães do mato, os feitores, eles usavam o negro para o serviço pesado, né? Mas de forma de escravo. O que é escravo? É você ser obrigado a fazer aqui determinada função sem ganhar nada. Se você não fizer, você apanhava. Então, o negro, o que ele fazia? Ele fazia tudo o que tinha que ter feito, né? Trabalhava pesado, e na hora que ele ia descansar, eles faziam como se fosse uma dança ou uma distração, um lazer, para que os coronéis, os donos da fazenda, eles não percebessem que eles estavam treinando, né? Então, eles usavam muito a capoeira para fugir, né? Para se defender dessas perseguições, beleza? Na imagem aí, ó, na página 13, vocês vão ver aí, ó, a história da capoeira, e eu estou resumindo momentos para que vocês possam entender de forma mais clara como que funciona a capoeira. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu fui praticante de capoeira. Estou pensando em voltar, mas com 55 anos eu estou com medo de apanhar da molecada lá e levar muita rasteira. Segundo nossos mestres, antigamente, eles falavam para a gente: você levou uma rasteira, caiu, levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira e vai para dentro de novo da roda, como para você nunca desistir. Então o negro, nessa parte, ele nunca desiste. O negro ele tenta até o último momento. Então o negro na capoeira, na escravidão, desculpa, ele foi muito castigado, apanhou muito. Então nós vamos continuar falando sobre a capoeira para frente aí. A oposição dessa forma, a essa forma de exploração, as tentativas de fuga era o negro fugia das fazendas para não ser torturado. Então eles fugiam muito, certo? E os capatazes, os capitães do mato, os coronéis, tinha que fazer uma perseguição e capturar esses negros de novo. Capturando eles ficavam no tronco, na senzala, e apanhava, ficava sem comer e assim sucessivamente. Agora eu queria saber de vocês, se vocês sabem por que comemoramos, né, o Dia da Consciência Negra. Consciência Negra teve um lutador de capoeira que, segundo os negros, outras histórias que, se vocês pesquisarem, vocês vão entender o que eu estou falando, ele era o líder. Então ele foi um dos mais poderosos, um dos negros mais poderosos na capoeira, e fugiu para floresta, né, para as matas, e formou um quilombo. O que é um quilombo? Ele formou um quilombo. Todos os negros que conseguiam fugir das fazendas, da senzala, eles se ficavam refugiados nesse quilombo. E esse quilombola que chamava lá o Zumbi dos Palmares, quando ele foi morto, então ele foi morto no dia 20 de novembro. Tá? E hoje ele é um símbolo do negro na época da escravidão, tá certo? Então todos os negros que fugiam da senzala escondiam nesse quilombo, e assim eles foram formando uma turma, ou como que eu posso dizer, um batalhão, ou uma comunidade, uma equipe que defendia ali a sua liberdade, tá certo?
Então, ó, olha nós falando aí de educação física e ao mesmo tempo falando de história, né? Então, a educação física tem tudo isso. Tem história e tem também matemática, tem tudo isso, né? Tem o português que, graças a Deus, eu estou tentando aí. Vocês podem ver que eu estou melhorando cada dia mais, falar as palavras mais corretamente, pronunciá-las, né? E aí a gente, no dia 20 de novembro, comemora o dia do Zumbi dos Palmares, né? E outra coisa é que não são todas as cidades que comemora essa data, porque muitos prefeitos não aderiu a esse dia da consciência negra, né? Então a gente se lamenta muito, eu por ser negro, de família negra, não, em São Joaquim da Barra não ser comemorado o dia da consciência negra no São Joaquim. Agora, a capoeira e seus preconceitos. A gente começou a nossa história falando de preconceito e falando de cor, né? Que preconceito está em todos os lugares. O negro ele foi tão perseguido antes da abolição, que após a abolição, a hora que a princesa Isabel assinou o decreto de abolição do sistema de escravata no Brasil, muitas pessoas foram contra isso. Por quê? Porque os negros eles iriam precisar ganhar os seus pagamentos para poder trabalhar. E como eles não tinham conhecimento, não tinham cultura, não tinham estudo, eles começaram a usar a capoeira para se defender. E foram, às vezes, alguns conseguiram um serviço no porto, né? Porto de transporte de mercadoria, porque usavam as suas habilidades na capoeira para ser segurança, saqueiro, carregador de peso, para aquelas funções mais pesadas que não ia ser utilizado ele ter a cultura. Né? A abolição da escravidão foi em 1888, né? Foi assinada pela princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. Cuidado com essa data, costuma cair muito, essa pergunta costuma cair muito no Enem, nessas provas, no simulado, né? Então, presta bem atenção nessa data, 13 de maio de 1888. E é um fruto de uma longa história, né, de luta pelos escravos. E nessa luta esteve presente, eu estou lendo aqui embaixo alguma coisa e estou resumindo para vocês. Teve presente um movimento abolicionista, né, que contava com trabalhadores intelectuais, políticos e artistas, brancos e negros, que discordavam da ideia de que uma pessoa poderia ser escravizada por outra. Inclusive, pessoal, tem algumas regiões do Brasil que ainda existe escravidão. É sério isso aí. Então, o poeta aí, Castro Alves, foi um dos intelectuais que fez parte deste movimento da abolição dos escravos. Que história legal. E a capoeira, pessoal, ela era tão discriminada, porque ela era considerada criminalmente e não poderia participar não poderia ter essa atividade ao ar livre. Por quê? Porque o negro usava muito a capoeira para se defender e para conseguir alimento através da luta. Então ela foi proibida. Eu não lembro o nome, se foi um ministro ou se foi um presidente, depois eu posso passar para vocês. Ele queimou, quando teve a abolição da escravidão, ele queimou todos os documentos que tinha sobre a escravidão, queimou na intuição de que o Brasil não ficasse manchado por essa prática irregular que era feito com os negros. Então, com isso, o Brasil perdeu muita parte da história real da abolição dos escravos ou da escravidão. Então, olha para vocês verem a repressão, aí a gente já está terminando. A repressão para os negros era tanta. No Código Penal de 1890, a prática da capoeira era considerada um delito com o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Eu não entendo porque o nosso país leva esse nome, Estados Unidos do Brasil. Eu não entendo.
entendo até hoje. Já tentei pesquisar, mas eu não consegui entender. Mas ainda vou chegar lá, porque agora eu estou estudando mais, então vou chegar lá. Olha só, capítulo 8, aqui eu vou ler para vocês. Depois eu comento alguma coisa e a gente termina a nossa aula. O capítulo 8 dos vadios e capoeira. Olha só o nome que eles pôs. Já preconceito como vadio. Tá vendo? Já está usando vadio, que é pessoas, é vândalo, é vagabundo. Então esse vadio, ela completa todas essas partes aí. Ó. Artigo 402. Fazer nas ruas, praticar nas ruas, nas praças públicas, exercício de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas, certa ou incerta, ou incutindo o temor de algum mal. Pena de prisão celular por 2 ou 6 vezes. 6 meses, desculpa. Por 2 ou 6 meses de prisão. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer à capoeira a alguma banda ou malta, aos chefes ou cabeças, sem imporá pena em dobro. Chefe ou cabeça, por exemplo, é professor ou mestre, certo? Instrumento que ele cita aqui é o berimbau. O berimbau, ele é um pedaço de pau e um arame. Esse arame, ele fica muito bem esticado, que ele parece uma flecha, mas não é uma flecha. Aquele arame, ele corta muito. Depois, quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês o tanto que ele é perigoso. Então, por isso que eles estão falando, instrumento de carregar é esse. Desordem é porque você vai estar provocando uma briga e isso você está fazendo uma desordem. Então, nessa época, você não é mais, esse Código Penal ele existe, mas não é exigido mais das pessoas praticantes de capoeira, mas ele existe ainda, certo? Então esse decreto foi feito foi o número 847, de 11 de outubro de 1890, e está disponível. Lembra quando eu falo para vocês, só cortando um pouquinho, eu vou terminar. Lembra que eu falo para vocês, façam um trabalho e cita a fonte do trabalho onde vocês copiou? Aqui, ó, o cara ele printou uma tela do Código Penal e embaixo ele digitou aonde que ele tirou esse Código Penal, porque você vai lá nesse site, você vai achar esse Código Penal lá. Então, ó, você vai achar o decreto, que foi em 847, número, de 11 de outubro de 1890, disponível em... Aí está aqui o site, né? www.2.câmara e assim vai. Decreto tal, tal. Você vai achar aonde foi. E esse autor aqui, ele tirou em 2017. Tá certo? Então, pessoal, um documento de 1890, mesmo assim, em 2017, o autor dessa ideia aí, ele teve que pôr o dia que ele tirou esse documento lá do decreto lá que está disponível no 2ww2 câmara e assim vai, tá certo? Que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Nós vamos continuar na próxima aula com a capoeira. E se Deus quiser que nós possamos voltar aí a ter atividade aqui na escola, nós vamos fazer a nossas aulas práticas da capoeira. A gente vai fazer aí umas 3, 4 aulas para que vocês possam entender e vivenciar a arte brasileira. Obrigado a todos, tenham um bom dia e estamos juntos. Acredite no poder da educação. Beijinho a todos, amo vocês. Fiquem